Amigos da Paiquerê, do nosso portal Paiquerê, mais uma vez nós estamos aqui para o quadro Santo Livro, mais uma vez com o Frei Rogério Goldoni. Rogério, paz e bem. Paz e bem, Edson. Paz e bem a todos que vão assistir esse importante tema que a gente vai discutir agora. E aproveitando este domingo, a solenidade na nossa liturgia, Pedro e Paulo, essas colunas da igreja. Agora, por que Pedro e Paulo? Por que uma solenidade específica para Pedro e Paulo? E por que são chamados colunas da igreja? Um pouco dessa história. Inclusive tem uma discussão, tem uma tensão ali. Dá para dizer que Pedro, certo dia, levou um pito de Paulo também. Mas vamos explicar isso daí. Por que Pedro e Paulo são estas colunas, estes sustentáculos da igreja, Frei? É porque, de fato, nos escritos do Novo Testamento, a gente percebe que Pedro e Paulo são os dois mais lembrados. Nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, todos os eventos que acontecem, os grandes momentos importantes, Pedro sempre se manifesta por primeiro. Quando alguém vai falar, é Pedro que se levanta por primeiro e fala. Além disso, a figura de Paulo. Paulo, dada a sua experiência com Cristo, de ser também o grande anunciador do Evangelho no meio dos gentios, e dada a grande teologia também que está presente na Sagrada Escritura, que é fruto da relação de Paulo com Cristo. Agora, Pedro, ele errou, negou Cristo. Exato. Qual a diferença de Pedro para Judas? Porque Judas também negou a Cristo. É uma coisa que a gente costuma, aliás, refletir, Edson, que assim, os dois erraram, de fato, porque o Judas entrega a Jesus, o Pedro, ele nega Jesus. Só que o detalhe bonito que a gente percebe e que vale muito para a nossa vivência de fé hoje, o Pedro volta para a comunidade, né? Isso é fundamental. Até assim a gente poderia ampliar um pouco o sentido da morte do Judas e dizer que a morte não somente no sentido de perder a sua vida, mas no sentido de estar afastado da comunidade. Aquele que se afasta da comunidade experimenta a morte. Pedro foi capaz de voltar para a comunidade. Exatamente, tem essa diferença. Errou, Exato. Se distanciou, mas retorna. Volta. Tem a humildade, reconhece o erro e volta para a comunidade. Exatamente. Perfeito. Agora, Paulo foi enviado por Cristo. E certa vez Paulo falava para os intelectuais da época, né, para os filósofos, e lá foi questionada a sua fé. Ele já estava convertido, mas naquele momento ele teve uma crise ali existencial na sua pregação. Teve. Aí a gente percebe que ele teve uma grande crise, e aí que vem a ideia importante de que as crises na vida não significa que tudo vai acabar, significa que a gente pode dar um passo importante. Exatamente. Mas o que aconteceu? Ele estava lá em Atenas, que era o centro da discussão filosófica no mundo grego, e ele começa a falar então para os cidadãos que estavam ali, os intelectuais, olha, percebi todas as imagens dos vossos deuses e percebi que há um espaço para um Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar. E aí todo mundo fica atento. Mas logo que Paulo começa a falar sobre a ressurreição, sobre o Cristo ressuscitado, o pessoal fala, querido, volta outro dia que a gente não está afim de escutar. Nossa filosofia já resolveu isso. Já está tudo resolvido. É uma profunda crise que Paulo passou. Até porque Paulo, parece que ele tinha esse grande intento de converter a todos a partir da sua pregação e tal. E o momento, depois desse momento, aliás, ele vai para Corinto. E aí ele começa a anunciar o Cristo da cruz. Então parece que foi importante esse momento de crise para ele se atinar para aquilo que de fato importava e começar também a falar do Cristo crucificado. Aí ele foi falar para aquele povo mais carente, mais pobre, Exato. Sem a filosofia. Exato. Era gente assim, quebrada, né? Era o pessoal que trabalhava no porto, era o pessoal que trabalhava com as próprias mãos, ou seja, que eram considerados como que escravos, né? Uhum. Agora, Frei, nós separamos aqui um trecho, Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2, 11. Ali tem uma tensão, ali, por isso que eu disse. Me parece ali, eu acho que eu posso usar essa frase. Exato. Paulo deu um pito em Pedro. O que aconteceu lá? O que Gálatas conta pra gente? Nos Atos 15, é o momento em que eles fizeram um acordo, que Paulo ele poderia anunciar para os pagãos e não... aliás, anunciar de que seguiriam a Cristo e não precisavam observar as leis de Moisés. Pedro e Paulo fizeram acordo. A igreja. A igreja. A igreja. Os discípulos da época. Exato. Aí Paulo vai para Antioquia da Síria e a carta aos Gálatas mostra que Paulo estava lá em Antioquia da Síria e veio Pedro. Aí o Pedro ele se insere naquela vida também, ou seja, ele começa a participar daquilo que era próprio do mundo dos pagãos. Sim. E Pedro era judeu. Como havia combinado.
Exato. Haviam combinado que poderiam flexibilizar um pouco Exato. aquela regra dos judeus para adaptar ali a pregação. Exato. Exatamente. Exato. Continuando sendo cristãos, Sendo evidentemente. cristãos, mas sem Ok. seguir as leis de Moisés. Ok. E aí o que acontece? Vem um grupo chamado judaizantes, aqueles que queriam observar as leis, e aí o Pedro começa a se afastar. Eram os radicais da época. Os radicais. Os radicais. Os radicais. Aí Pedro começa a se afastar. Então, né, eu acho que não dá. Aí é o momento que Paulo fala, peraí, o que a gente combinou lá? Então, ó rapaz, você está totalmente errado com essa tua Olha só. atuação. Inclusive, o Paulo fala na carta aos Gálatas, eu o repreendi publicamente por causa disso que ele estava fazendo. Paulo fala isso? Paulo fala, está aqui na carta aos Gálatas. Né? Olha só. Eu acho que é importante isso, né, Edson, porque mostra que... Porque Pedro, quando chegou aquele grupo radical, Pedro, que estava vivendo de uma forma já mais flexível com a comunidade, ele já quis aparecer para o grupo mais radical, como não, estou mantendo a minha radicalidade. Exatamente. Aí Paulo, que já estava lá, deu uma olhada, falou, opa, não é isso não. Exato. Você está tentando se adaptar à situação, né? Exato. Camaleão. Olha aí, importante. E eu acho que é bonito isso porque mostra, olha, as tensões na nossa vida de igreja, na nossa vida de fé, não devem nos levar a abandonar tudo, mas sim focar naquilo que de fato interessa, no que é mais importante. Isso é muito importante, hein? Quantas vezes na comunidade não tem atenção? Exato. Não tem, entre aspas, e desculpe o termo, talvez exista um melhor, mas eu acho que esse é bem popular, o chamado pito. Né? Alguém precisa corrigir alguém em determinado momento. Exato. E se essa correção for vista como um empecilho, acaba ali a obra. Imagina se Pedro então fala, deixa tudo para lá. E se os dois abandonassem tudo? Imagina. Pois é. Mas, graças a Deus, não abandonaram, por isso estamos aqui hoje, por isso a igreja está aí hoje como nós conhecemos, não é isso? Exatamente. Muito bem. Eu acho que, resumidamente, tratamos aqui de Pedro e Paulo hoje. Com certeza, tem muita coisa importante para falar, mas, assim, trocando em miúdos a figura dos dois, eu acho que isso já é fundamental sobre essas grandes figuras. Frei, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Paz e bem. Frei Rogério Goldoni conosco no nosso quadro Santo Livro, e você sabe que esse quadro está sempre à sua disposição, tanto no portal Pai Querer, www.paiquerer.com.br, como também no nosso Sementes do Reino, aos domingos pela manhã, aqui na Rádio Pai Querer, a partir das 7h15 da manhã. A todos, paz e bem. Paz e bem.